como a análise pode conduzir-nos a Deus, a crença espiritual pode preparar-nos para receber a graça do Deus menino, o Rei do Amor? O cristianismo, doutrina do amor por excelência, é notavelmente rico dos dados que acabamos de expor. Ele também reconhece duas espécies de amor, o amor a Deus e para Deus, e o amor ao próximo e às criaturas. Mas, fiel ao ensinamento divino, ele não os separa. Sendo Deus o princípio de todo amor, não existe amor que venha dele e que não tenha como finalidade voltar a ele. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículos de 37 a 39. Esses dois mandamentos de Cristo supõem a unidade do amor e lhe conferem um valor essencial. Ele não é múltiplo e dividido. São-nos os objetos para os quais ele se orienta. A fonte é única, cada um serve dela segundo seus dons, seus meios e sua natureza, com uma estabilidade magnífica e uma penetração psicológica muito segura. A doutrina cristã proclama o valor divino do amor e procura com seus preceitos e seus conselhos manter viva na humanidade mais e mais materializada esta chama ardente e luminosa emanada diretamente do coração divino, como o raio vem do sol. E não se trata de um amor adocicado, mas de um amor eficaz e fiel até a morte. Nenhuma outra religião é tão impregnada de amor. Foi por amor que Deus, em sua infinita misericórdia, enviou seu Filho numa carne humana para salvar os homens. Deus amou todo o mundo que entregou seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Encarnação, Eucaristia, paixão, redenção e ressurreição não são senão amor. Da pobre manjedoura de Belém até a morte na cruz, tudo é superabundância de amor e de luz. O cristianismo dá um valor tão grande ao amor que eleva a união humana, o matrimônio, à dignidade de sacramento. O próprio Jesus santificou assistindo às núpcias de Caná. Foi por ocasião dessa cerimônia que ele realizou seu primeiro milagre, prefigurando a Eucaristia. O amor recebe assim, no plano do Eros, a sua consagração e o selo de sua procedência divina. Visto nesta perspectiva, a única verdadeira poderia admirar-nos a proibição do divórcio. Que o homem não se separe o que Deus uniu. Mateus capítulo 19, versículo 6. Todo sacramento é uma tomada de posse divina e eterna. Nenhum homem tem o poder de desfazê-la. O divórcio não separa o casal diante de Deus, como o abandono do sacerdócio por um sacerdote não anula o sacramento da ordem. Yahvé jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos capítulo 110, versículo 4. Deus é imutável e sempre fiel. A indissolubilidade do veículo matrimonial se funda inteiramente no conhecimento profundo da origem do amor. O matrimônio religioso é um dos meios propostos à nossa natureza cindida com a reconstituição da unidade. E vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, pois ninguém jamais quis mal à sua própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também faz Cristo com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se ligará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Efésios capítulo 5, versículos de 25 a 33. Na missa da celebração do matrimônio, temos a seguinte oração: Ó Deus, que fizeste o homem à vossa imagem, e lhe formastes na mulher um auxílio inseparável, de modo que, por meio do homem, destes princípio ao corpo da mulher, ensinando-nos que não é permitido desunir o que vos aprouve instituir na unidade. Ó Deus, pelo qual a mulher é unida ao homem e a sociedade essencialmente constituída. Assim, o matrimônio corresponde ao preceito bíblico: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Vimos assim que, quando se trata do amor humano, o cristianismo se coloca deliberadamente num plano mais elevado, isto é, num plano no qual é possível
as pessoas amarem-se como adultos conscientes, livres das armadilhas e das ilusões das projeções. Se na prática este estado é raramente atingido, não é menos verdade que os cristãos autênticos, quando esclarecidos, procuram aceitar as vicissitudes conjugais como uma provação purificadora que devem compreender e se esforçar por aproveitarem positivamente e não fugir para o divórcio. Parece-nos, contudo, que para a realização deste belo ideal seria desejável um ensino mais vivo e mais realista no que concerne às necessidades instintivas e carnais. Seria bom que, ao ensinar o papel do espírito, se ensinasse também o papel do corpo. Sendo rejeitada a carne, reagindo contra a repressão, pode perturbar e levar até a obsessão. Por outro lado, quem cede sem discernimento aos seus apelos torna-se logo seu escravo. Seria necessário, por isso, ensinar o valor vital e evolutivo deste aspecto de nós mesmos. A matéria e o corpo não devem ser condenados, mas aceitos e situados no seu verdadeiro lugar. Em si, eles não são maus, pois foram criados por Deus. O uso que fazemos deles é o que pode ser nocivo. Admitir a existência do corpo e de suas necessidades e associar-se à encarnação de Cristo no seio de Maria. Mas não se deve parar aí. A encarnação não é um fim. O fim é a ressurreição, depois dos sofrimentos da redenção. Assim, o corpo material é chamado a ressuscitar glorioso, mas com a condição de que sejam compreendidas e aceitas as provações purificadoras da vida terrestre. O corpo é o nosso mais íntimo colaborador na santificação. Ele é o combustível da alma. Sendo-nos indispensável, ele não pode ser negado ou negligenciado. Ele é a argila do espírito que o semeia, o amassa, o revolve e o lavra, como se prepara uma terra fecunda para produzir seu fruto. O espírito trabalha o corpo como o artista trabalha a matéria. Ora, ele martela com força, como deve ter feito Miguel Ângelo no mármore de Carrara. Ora, toca apenas de leve a maneira dos artistas japoneses. Ora, cinzela e penetra com a precisão do ourives, e então ei-lo impetuoso e ardente, mudando-nos profundamente e salpicando-nos de lama, como a luz salpica as velas de Van Gogh. Finalmente, como os iluminadores da Idade Média ou os pequenos mestres holandeses, ele pode caprichar com paciência e vagar. A docilidade do corpo ao influxo do artista deveria ser igual à da matéria nas mãos do artista. Mas o pecado nos desnorteou, e nós, longe da fonte primeira, não compreendemos mais as suas solicitações, e em lugar de aquecermos, revoltamo-nos ou ficamos indiferentes. O corpo não tem valor senão em relação ao espírito, enquanto instrumento, e o papel do espírito não é mortificar e obrigar, mas educar com inteligência e compreensão este irmão asno, a fim de permitir que ele perceba sem cessar mais luz. Se o corpo deve servir o espírito com alegria, o espírito deve levar o corpo em consideração a fim de ser bem-sucedido. O simbolismo exprime tudo isso com clareza. Já sabemos que o ar, que é o espírito, não pode nada sem a terra, seu oposto. Ora, a matéria e o corpo são sinais do símbolo inicial. A terra... Ora, a matéria e o corpo são sinais do símbolo inicial, a terra, como ela também são receptivos e plásticos e geradores de forma, como a condição. Com a condição, porém, de que se abram à visita do espírito. Enfim, a matéria e o corpo, como a terra, são elementos sacrificiais por excelência. O ar é o sacrificador, a terra é o objeto do sacrifício. Lembremos-nos que todo sacrifício é uma provação que visa purificar a matéria e a despojá-la cada vez mais de seu antigo eu. Pensemos na travessia noturna. O sacrifício não é privativo nem negativo, porque o desapego que ele exige nos conduz pouco a pouco à unidade. O sentido cristão do sacrifício é o sacrum facere, tornar sagrado, logo santificar a matéria, e não renegá-la. O sacrifício alimenta a alma, a repressão a envenena. Não há aqui nenhuma ideia de desencarnação, como poderia ela ser possível numa religião na qual a encarnação tem um papel tão importante. Igualmente, nenhuma desvalorização do corpo e da matéria, mas uma noção correta de seu valor. O corpo não é instrumento só do pecado, mas também da salvação. Quando Maria concebeu do Espírito Santo, foi tocada até as suas entranhas, e Jesus, o fruto de vosso ventre,
mas de pureza total, ela não podia perturbar-se com isso. Ela conhecia o amor, sabia que ele é espírito e que para ser fecundo devia enraizar-se no ser total. E o Verbo se fez carne. O estremecimento da sensibilidade não abalou seu coração, nem obscureceu sua alma. Nenhum egoísmo, nenhuma vaidade a perturbam. Abrasada de caridade, apressa-se em se dirigir à casa de sua prima Isabel. O que se passa entre elas? Trava-se uma conversa filosófica entre duas mulheres? Trocam ideias, impressões? Não. Dessa vez são as entranhas de Isabel que estremecem ao contato com o Espírito Santo que está em Maria. E João, o precursor, desperta para a vida. Por causa da visita do Espírito Santo, as entranhas das duas se comovem. Inegável testemunho de participação do corpo em toda a intervenção de Deus. E o Magnificat, inigualado cântico de louvor que jorra do coração da Virgem, não é disso testemunho inalterável? As reações do corpo e seus gestos fazem parte integrante da verdadeira vida espiritual. Também são prece, e se explica o valor e a beleza das atitudes corporais na religião cristã. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Assim, para chegar à sua criatura, Deus a invade com seu amor. Mas a perturbação momentânea que pode resultar disso é menos violenta e menos sensível quando o corpo está mais purificado. Para os puros, todas as coisas são puras. Tocamos aqui num mistério universal da pureza, condição essencial de toda a vida espiritual. Voltaremos a este ponto, mas dizemos desde já que se trata mais de experiência do que de compreensão. A pureza não é falso pudor, nem afetação de recado, mas virtude viril, que exige uma natureza rica e bem equilibrada. Ela não é ignorância, inconsciência, mas conhecimento superior e sabedoria. Essa estreita colaboração entre a matéria e o espírito, inscrita nas Escrituras, é sublinhada pelos padres e doutores da Igreja. Deus se serve do visível para nos revelar o invisível. Não escolheu ele o trigo e a videira, o pão e o vinho, para serem transformados em seu corpo e em seu sangue, tornando-os assim suportes substanciais de sua presença real? Se está dito que o reino dos céus é semelhante às coisas da terra, é para que o espírito se eleve do que conhece ao que desconhece, para que seja levado pela imagem visível às realidades invisíveis, para que seja inflamado, aquecido, por assim dizer, pelas verdades das quais tem conhecimento, e aprenda pelo amor do que conhece, a amar o que não conhece. Muitas pessoas, mesmo praticantes, se admiram e até se chocam com a linguagem apaixonada dos místicos. Isso revela desconhecimento, de um lado, da união do corpo e da alma, e do outro, dos meios não necessariamente limitados de nossa natureza. Fisiologicamente, uma emoção forte provoca reações semelhantes. Quanto à linguagem, os mesmos termos traduzem os sentimentos materiais e espirituais. O espírito passa sempre pelo sensível para criar e se manifestar, mas se as reações parecem idênticas, se as palavras transmitem o mesmo som, seus sentidos, suas causas e suas consequências são diferentes. Os poemas inflamados de amor de São Francisco de Assis não correspondem nele à sensualidade, mas tentam comunicar-nos a beleza do amor em Deus. Quem não vibra em uníssono com ele não pode compreender isso. Amor de caridade, por que me feriste assim? Meu coração, arrancado de meu peito, me consome de amor. Acolhe-me junto a ti, ó amor, abrasa-me sempre, transforma-me em ti, ó amor, na verdade, na caridade suprema. A fonte das palavras do amor está na linguagem dos santos. Os homens, ao tomá-las deles, as deformam. Para quem ignora o transcendente, esses apelos provocados pelo amor não podem ser compreendidos senão no plano natural, donde os mal-entendidos e as críticas injustificadas. Quem não conhece por experiência o plano divino não pode apreciar essas coisas, como não pode apreciar a linguagem de Shakespeare ou de Goethe quem não conhece o inglês ou o alemão. Ouçamos Santa Teresa d'Ávila. Vivo sem em mim viver, e tão alta vida espero que morro de não morrer. Já fora de mim vivi, desde que morro de amor, porque vivo no Senhor, que me escolheu para si, o coração lhe rendi, e nele quis escrever, que morro de não morrer.
no mais profundo do meu coração. Senti um golpe súbito, o dardo era divino, porque operou grandes maravilhas. Pelo golpe fui ferida, e embora a ferida seja mortal e cause dor sem igual, é morte que dá vida. Era aquela seta eleita, ervada em sucos de amor, e minha alma ficou feita, uma com o seu Criador. Já não quero um outro amor, que a Deus me tenho entregado. Meu amado é para mim, e eu sou para o meu amado. Ditoso o coração enamorado, que só em Deus coloca o pensamento. E eis o que diz o São João da Cruz: ó, chama de amor viva, que eternamente feres de minha alma no mais profundo centro. Pois não és mais esquiva, acaba já se queres. Rompe a tela desse doce encontro. Ó cautério suave, ó chagas deliciosas, ó branda mão, ó toque delicado que a vida eterna sabe e paga toda a dívida, matando a morte em vida, me has trocado. Ó lâmpadas de fogo em cujos resplendores as profundas cavernas do sentido, que estava escuro e cego com estranhos primores, calor e luz dão junto a seu querido. Existe poema de amor mais ardente e mais belo do que o Cântico dos Cânticos? E, no entanto, dele está excluída toda a sensualidade. Ele é puro, é do amor da alma a Deus que ele trata. Os termos são os dos amores terrestres, mas não se dirigem ao mesmo objeto. Lembremos dos diferentes níveis de conhecimento de que falamos no começo. Beijai-me com beijos de tua boca. Um saquinho de mirra é para mim, meu amado. Repousando entre meus seios, sustentai-me com bolos de passas. Dai-me forças com maçãs, oh, que estou doente de amor. Sua mão esquerda está sobre minha cabeça e com a direita me abraça. Grava-me com um selo em teu coração, como um selo em teu braço. Pois o amor é forte e como a morte, cruel como abismo é a paixão. Suas chamas são chamas de fogo, uma faísca de Yahvé. As águas da torrente jamais poderão apagar o amor, nem os rios afogá-lo. O Espírito Santo é amor e é ele que nos inflama de caridade. O amor caritas é inseparável de Deus e não existe senão por ele. Porque amamos a Deus, amamos também o próximo, membro do corpo místico de Cristo. A caridade não tem nada de egoísmo, ela ignora as reivindicações do eu. É expansiva e oblativa e nos faz amar a todos, sem distinção, com sentimento efetivo e devotado. São Paulo nos diz: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse a fé a ponto de transportar os montes, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A caridade jamais passará. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Essas três coisas, a maior delas, porém, é a caridade. E São Mateus diz: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deste modo, vos tornareis filhos do vosso Pai. Na verdade, o livro de São Mateus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deste modo, vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz nascer o sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos chamam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. A
caridade pode sobrenaturalizar tudo, divinizar tudo, tanto as afeições, os prazeres, como os deveres e as preocupações. O amor de Deus que se faz amor do próximo e o sentido da cruz, que crucifica a carne e abre o coração, são sinais garantidos por Deus de que estamos no alto, onde Ele mora, e de que Ele fala ao nosso íntimo como o homem fala ao seu amigo. Creio na amizade dos homens como creio na bondade de Deus, dizia o padre Lacordaire, eu acho. Enfim, o homem engana, Deus não engana nunca. É a diferença entre eles. O homem não engana sempre. O homem engana, Deus não engana nunca. É a diferença entre eles. O homem não engana sempre, é a sua semelhança com Deus. Criatura fraca e falível, a sua amizade é tanto mais valiosa quanto ele a concebe e atrás num vaso mais fraco. Ele ama sinceramente no espírito sujeito ao egoísmo, ama puramente numa carne corruptível, ama eternamente num dia em que se acaba. Eu o creio e o sei. Caritas, virtude teologal por excelência, supõe a superação do eros. Superação que se completa aos poucos, sustentada por uma ascese interior perseverante, trabalho de toda uma vida. É um caminho que tomamos para irmos ao fim. Ora, o caminho não é para nele nos instalarmos, mas para que nele andemos para frente. Aqui na Terra, nada é perfeitamente acabado, nada é definitivamente perfeito. Na sua plenitude evangélica, a caridade é rara e difícil, mas apesar disso, ela é para todo cristão uma via de evolução possível que conduz ao amor absoluto. Se os nossos esforços imperfeitos forem sinceros e generosos, a graça e a prece virão em nosso socorro. A caridade está acima do problema das projeções. Ela é livre por sua fusão íntima com Deus, ela transcende ânima e ânimos. Apesar disso, a análise ajuda-nos a eliminar as nossas projeções. Corresponde no plano natural às exigências mais altas da vida sobrenatural. Pensamos mesmo que, de certa forma, ela pode facilitar muito a realização destas exigências, fornecendo à Igreja um método empírico e prático que permite seguir melhor e esclarecer os meandros da psique. A Caritas explica em parte a virgindade, ápice do amor, impossível de se admitir e abraçar sem uma fé profunda em Deus. Castidade e virgindade não têm sentido senão em relação a Ele. Elas não são uma performance obrigatória e espetacular, porque são decididas entre a alma e seu Criador. Nunca podem ser impostas de fora, porque devem ser fruto unicamente de uma escolha. Se a repressão é sempre um fenômeno inconsciente, como no caso de quem pensa que já ultrapassou a sexualidade, mas ainda não a atingiu, a escolha é um ato de vontade livre, plenamente consciente do que aceita e do que recusa. Seria necessário dizer que a pessoa infantil só atinge uma caridade da virgindade? Uma caricatura da virgindade? Esta pede um amadurecimento excepcional. É necessário conhecer o corpo e seus apetites menos confessáveis, ousar olhá-los de frente e aceitar o confronto com eles. Sem isso, quantas ilusões, quantos insucessos, quantas vidas medíocres emaranhadas em escrúpulos e mesquinharias. Digamos de passagem que, na maior parte dos casos, o escrúpulo é sinal de infantilismo, porque indica um apego excessivo e inconsciente a si mesmo, camuflado sob um ideal de perfeição completamente falso. A pessoa chamada virgindade deve ser tão prevenida em relação ao seu corpo quanto quem é chamado ao matrimônio, porque terá de combater, de controlar, de educar seus instintos não para eliminá-los, mas para prepará-los para um amor maior, para um dom mais elevado. A vocação para esse estado não suprime a natureza. As virgens não são doentes, mas têm a mesma constituição que o comum dos mortais. Os santos são muitas vezes de temperamento mais ardente. É precisamente este ardor que os transpõe ao sobrenatural. Pensamos em São Paulo, em São João da Cruz, em Santa Teresa d'Ávila, em Santo Inácio de Loyola e em tantos outros. Gibbon faz a esse respeito a seguinte observação: a sexualidade humana está fatalmente colocada nesta alternativa, ou controlada e elevada pelo amor de seu espírito, ou prostituída pelo pecado do espírito. Também a análise conhece, em seu nível, transposições da libido, por necessidade interior em consequência da harmonização dos opostos.
Mas a virgindade, meio de união a Deus, é totalmente sobrenatural. Nem frustração, nem privação, nem castração, mas florescimento total no amor. As virgens são esposas de Deus, sendo a união com Deus a finalidade de seus esforços. A virgindade também é uma ascese e não se aplica somente ao corpo, mas a todo o ser, a pureza do coração, do pensamento, da alma. Tiramos da excelente obra do padre J.M. Pirran as seguintes passagens que servirão de conclusão a este capítulo. Abre aspas, na afirmação da excelência da virgindade não há nenhuma condenação, nem mesmo depreciação dos valores da carne ou do coração. É necessário dizer e repetir que, sendo a virgindade sobrenatural, não pode realizar-se a não ser acima da natureza, que, sendo um caminho, só é válida quando vivida em espírito de tendência para a finalidade suprema, a caridade que, enfim, sendo uma elevação, não é fácil atingir seu cume, fecha aspas.